Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase às 6 horas da tarde, aliás, ao meio-dia. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhes preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida a voz, dizendo o seguinte: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Queridos, é incrível como todos nós, seja reformado, seja pentecostal, seja neopentecostal, seja tradicional, dependendo da teologia que ele aceite como sendo a melhor ou a legítima. Felizmente, todos os ramos teológicos, eles trazem uma bagagem tradicional, católica, muito grande. Desde por volta do ano 375, da era cristã, da era comum, e quando começou a entrar os dogmas católicos dentro da igreja, que isso foi até meados do século 20, né, o ano 1900 alguma coisa, e entraram dezenas de dogmas, que quase que na sua totalidade, desses dezenas de dogmas, eles contrariavam aquilo que realmente estava escrito na palavra de Deus. Por exemplo, alguns dos dogmas que foram entrando dentro da igreja, que ainda hoje é a igreja reformada, é a igreja pentecostal, neopentecostal, enfim, tradicional, abarcam a questão do templo sagrado. Muitas igrejas abraçam isso, o templo sagrado, o altar santo, reza para os mortos, elementos que simbolizam, que materializam a fé. Alguns usam os mais diversos. Uns usam imagens de santos do passado, como igrejas coptas, igrejas bizantinas, igrejas católicas, igrejas evangélicas, usam esses tipos de elemento que materializa a crença, para que a pessoa possa crer. Reza para os mortos, purgatório, missa de 7º dia, e muitas coisas foram entrando dentro da igreja, e foram se passando os anos, foram se passando as décadas, os séculos, e essas coisas elas foram sendo introduzidas na mente das pessoas, de modo que a quem chegou o século 21, nós nascemos nessa cultura religiosa, vamos dizer assim, e naquilo que a gente nasceu, esqueci de colocar dízimos, né? E naquilo que a gente nasceu nesse século, já ouvindo essas doutrinas, esses ensinamentos, esses dogmas desde pequeno, e aquilo que nós aprendemos por correto, aquilo que nós aprendemos por certo, é aquilo que está enraizado em nós. E nós temos essa bagagem. Às vezes a gente se livra de alguma coisa, mas acaba levando outras. E eu vejo isso aqui, irmão, nessa passagem que nós acabamos de ler. O apóstolo Pedro, querido, um judeu ortodoxo, legalista, cumpridor da lei, que agora se converteu a Cristo, recebeu o Espírito Santo. Mas eu vejo aqui ainda Pedro com uma bagagem legalista muito grande sobre ele, pelo fato da sua etnia, ou a sua nacionalidade ser judaica. E quando o próprio Deus, o próprio Senhor, dá a ele uma visão de animais, de toda sorte de animais aparecendo para dizer, mata e come. Claro que aquilo tinha um simbolismo, que era para ele pregar para os gentios. Mas no momento Pedro não entendeu. Pedro viu os animais e dizendo a voz, dizendo, mata e come, Pedro. E Pedro ali, ele refutava o próprio Senhor, que falava, não, Senhor, eu não posso comer isso. Eu não posso comer isso, eu nunca comi coisa imunda, coisa comum. O que eu consigo enxergar aqui, irmão? O que nós conseguimos enxergar nesse texto? O próprio Deus
Deus está dando uma ordem a Pedro. O próprio Deus está dizendo: Pedro, isso não é comum, isso não é imundo, isso eu purifiquei, eu santifiquei, pode matar e comer. Mas o lado religioso entra, o lado legalista entra e diz: não, Senhor, eu não como, eu não pego, eu não quero. É aí onde se aplica para nós, irmãos. Nós somos herdeiros de uma bagagem religiosa, dogmática tão grande, que o próprio Deus fala conosco na sua palavra, e nós não queremos abrir mão. O próprio Deus revela para nós verdades bíblicas, o próprio Deus revela para nós na sua palavra aquilo que é correto, aquilo que devemos fazer na nova aliança, que não tem nada a ver com dogmas católicos do século IV até o século XX, que foi introduzido. E o Senhor vai mostrando na palavra dele coisas que contrariam a fé que está sendo pregada hoje. O Senhor vai mostrando para nós uma doutrina completamente diferente da doutrina que nós aprendemos nas igrejas evangélicas e no catolicismo e nas igrejas que se dizem cristãs. Só que na maioria das vezes a gente diz o quê? A gente prefere ficar com o dogma. Na maioria das vezes a gente prefere ficar com a prática religiosa. Puxa vida, Deus está falando: Pedro, mata e come. Senhor, eu não posso matar e comer, porque eu nunca comi nada impuro. E o Senhor disse: mas não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Isso tem um simbolismo, repito, que era para pregar para os gentios. Mas eu não estou pegando aqui a parte simbólica ali, eu estou pegando a parte literal, para fazer um paralelo do que está acontecendo na igreja hoje. Eu tenho visto muitos líderes, muitos pastores, que pregam uma mensagem, que pregam uma doutrina, e quando vão para a Bíblia diz outra coisa, mas eles preferem dizer aquilo que eles aprenderam dos seus antepassados. Eles preferem pregar aquilo que eles receberam dos pastores do passado. Eles preferem ensinar a doutrina equivocada, errada que eles aprenderam, e eles acabam dizendo com isso para o Senhor: não, Senhor, não vou fazer o que o Senhor está mandando, eu vou fazer o que eu aprendi na minha religião. Era isso que Pedro estava dizendo. Mas o Senhor não queria mais um Pedro religioso. O Senhor não queria mais um Pedro legalista, ritualista, dogmático, que não abre mão da sua crença. O Senhor queria um Pedro que o seguisse, que estivesse disposto a o servir de todo o coração, independente se para servir a Deus e Pedro ia ter que ultrapassar os limites da sua antiga religião, independente se para servir a Deus Pedro ia ter que contrariar a crença dos demais judeus. Deus queria um Pedro que não se importasse, e não se importasse: poxa vida, eu tenho que fazer isso porque é o que é correto, mas eu estou preocupado com o que os judeus vão dizer, então eu não vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer o que agrada os judeus. Deus não queria isso, mas a gente está fazendo isso. A gente entende a verdade, a gente compreende a verdade, a gente lê o Evangelho, vê a verdade no Evangelho, mas prefere ficar com os dogmas da denominação. São muitos os líderes que até são abordados por muitos de nós mesmos aqui, como já aconteceu o caso de abordarmos líderes e mostrar para ele: olha, pastor, amigo, isso aqui está errado, isso aqui não é o que a Bíblia realmente ensina. E eles têm que dizer: não, eu sei que está errado, eu sei que não é o que a Bíblia ensina, mas eu tenho que fazer do jeito que a minha denominação manda. Ou seja, em outras palavras, ele está agindo igual o Pedro aqui. Deus, o próprio Deus falando: Pedro, mata e come. Não, Senhor, a minha religião não permite. Afinal de contas, para você o que equivale? A sua religião ou Deus? O que é mais importante para você? É o que Deus fala ou é o que a religião diz? Isso era um grande problema daquele momento, irmãos, e sempre foi o grande problema da humanidade. Você chega a ver Paulo chegando em Atenas, na Grécia, um povo culto, vários filósofos, homens sábios, inteligentes,
homens de uma argumentação extraordinária, e Pedro chegando ali, para aqueles homens eruditos, eloquentes, homens de grandes conhecimentos, e mostrando verdades bíblicas para eles, e eles preferindo ficar com sua filosofia, preferindo ficar com suas práticas religiosas, ao ponto até mesmo deles pegarem o apóstolo Paulo e apedrejarem. Você vê quando Paulo chega em Atenas, e quando Paulo começa a mostrar para os atenienses que eles têm que se prostrar, se curvar, adorar o Deus vivo e todo poderoso, o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, os atenienses, eles reúnem a cidade, um tal de Demétrio, que fazia mais escultura, e a preocupação deles está apenas em duas coisas: na crença equivocada, idólatra do povo, e no lucro que aquela crença está dando. Demétrio diz: não, nós temos a nossa crença na deusa Diana, e a nossa fonte de lucro é exatamente produzir pingentes, nichos, imagens, enfim, vários objetos da imagem da deusa Diana, e essa é a nossa fonte de lucro, onde vem a riqueza da nossa cidade. E tanto, porque isso está quebrando o nosso comércio, e está atrapalhando a fé das pessoas. E daqui a pouco o templo da deusa Diana, que é adorada por todo mundo, as pessoas vêm todos os anos aqui para adorar, daqui a pouco não vai vir mais ninguém, ela vai ficar deserto e vai cair indiscreto. Então observe que aquelas pessoas estavam preocupadas. Aquelas pessoas não estavam preocupadas em saber qual era a vontade de Deus. Aquelas pessoas não estavam preocupadas em saber o que era correto à luz da palavra de Deus. Aquelas pessoas estavam preocupadas com a sua religião. Aquelas pessoas estavam preocupadas com o lucro que estavam tendo, os benefícios que estavam tendo com a sua religião. Recentemente tive um pequeno debate com alguns colegas de faculdade, e ali uma pessoa mostrando que tinha muita fé, dizendo: não, mas eu vou profetizar sim, eu tenho que profetizar sim. E eu tentando mostrar: irmão, mas você não pode chamar alguém para, vem aqui que eu vou profetizar na tua vida, vem aqui que eu vou profetizar um carro novo, profetizar. Não, mas eu profetizo e acontece. Eu quero falar, então quer dizer que toda vida que você profetiza uma coisa, nada nunca deixou de se cumprir? Tudo que você profetizou, toda vida que você profetiza se cumpre? A Bíblia não ensina isso, a Bíblia nunca ensina: vem aqui, irmão, que eu vou profetizar na tua vida. Você pode chamar o irmão para orar, por irmão, aqui, irmão, que eu vou orar para Deus fazer isso por você, fazer aquilo por você, se for a vontade de Deus, vem aqui para nós orar. Mas não para dizer que eu vou profetizar, porque se eu chamar você dizendo que eu vou profetizar, a profecia tem que se cumprir. Porque era exatamente assim que se identificava o falso profeta, era quando ele profetizava, a profecia não se cumpria. Um profeta podia profetizar 10 vezes, e às 10 vezes a profecia tinha que se cumprir. Se o profeta profetizar 100 vezes, às 100 vezes a profecia tinha que se cumprir. Se um profeta profetizar 100 vezes, e ela só se cumprisse 99 vezes, e uma vez não se cumprisse, ele era um falso profeta. Mas você vai tentar explicar isso para as pessoas, mas não, mas é a minha fé, e eu não vou deixar de crer. As pessoas não estão se importando com o que Deus está falando. As pessoas não estão se importando com o que Deus está dizendo. As pessoas não estão se importando com aquilo que Deus diz. As pessoas estão dizendo: não, Senhor, eu já tenho a minha fé. Deus fala lá de cima, não. Deus fala aqui na palavra e diz: olha, faça isso. Não, Senhor, eu já tenho a minha fé. Não, Senhor, eu já tenho a minha crença. Não, Senhor, eu já tenho a minha religião. E de fato são pessoas de muita fé, mas de muita fé errada. Pessoas de grande fé, mas de grande fé equivocada. Diferente dos irmãos dos bereanos, da cidade de Bereia, que quando Paulo chegou naquela cidade pregando, usando o Antigo Testamento, não para fazer campanha, mas usando o Antigo Testamento para mostrar que Jesus, que ele estava anunciando, que os judeus tinham matado, era o Messias.
era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que os bereanos fizeram o quê? Foram lá nas Escrituras averiguar se realmente o que Paulo estava dizendo estava de acordo com o que estava escrito. Era isso que eles estavam fazendo, e é isso que deve ser feito hoje. Nós não podemos simplesmente ir para uma igreja e achar bonito o que está acontecendo ali, achar interessante o que está sendo feito ali, achar forte, impactante o que está sendo pregado ali, sem conferir com aquilo que está escrito. Porque afinal de contas, se a nossa fé em Deus não é alicerçada no que está escrito, é uma falsa fé. Se a nossa fé em Deus não é fundamentada no que está escrito na sua santa palavra, não é uma fé legítima, não é uma fé verdadeira. Eu me lembro, irmãos, da grande confusão que houve quando Jesus ainda permeava essa terra, andava nessa terra, peregrinava nessa terra. Em Mateus capítulo 15, que quando os escribas chegaram para Jesus e reclamaram de Jesus, dizendo aos teus discípulos, o Rabi Jesus, eles estão transgredindo a palavra de Deus. Não, Jesus, verso 2 de Mateus 15, os teus discípulos estão transgredindo a palavra de Deus. Não, a preocupação deles não era essa. Jesus, teus discípulos estão transgredindo a Torá, estão transgredindo a lei, estão transgredindo o Pentateuco, estão transgredindo os profetas. Não, olha a preocupação deles. Jesus, os teus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos. Essa é a preocupação de hoje. O transgredir. Não, nós somos reformados, então não podemos transgredir. Não podemos transgredir nenhum ponto da doutrina reformada. Não, nós somos tradicionais ou pentecostais, não podemos transgredir nenhum ponto da doutrina tradicional, nenhum ponto da doutrina pentecostal. Essa é a preocupação hoje. Essa é a preocupação das pessoas hoje, a preocupação das igrejas hoje. Você quer ver como é? Olha, por exemplo, um crente assembleiano. Ele está numa Assembleia de Deus no bairro dele, na rua dele, e de repente tem coisas ali que ele não concorda. Ele vai sair por aí procurando uma igreja, mas ele não vai sair procurando uma igreja levando a Bíblia e olhar o que está sendo pregado, não. Ele vai sair procurando uma igreja que tem um nome, a primeira coisa que ele vai olhar é a placa. Tem que ter o nome Assembleia de Deus para poder entrar. Se não tiver o nome Assembleia de Deus, eles não vão. Você queria ver muito crente assembleiano vir congregar aqui? Era só colocar na frente ali, ó, tem Ministério Missão de Fé, Assembleia de Deus Missão de Fé. Você queria ver muito presbiteriano enaltecendo nosso ministério, e talvez até vindo congregar aqui com a gente? Era só colocar ali, ó, Igreja Presbiteriana Missão de Fé. Você queria ver muito batista, talvez que mora aqui por perto, mas que vão para outro lugar procurar a igreja batista, e vir congregar aqui, era só botar o nome, Igreja Batista Missão de Fé. Pronto, era o suficiente. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a tradição dos anciãos. As pessoas estão preocupadas com os dogmas denominacionais. As pessoas estão preocupadas com as placas que definem a teologia das suas denominações. As pessoas não estão com a Bíblia embaixo do braço, entrando de igreja em igreja, procurando uma igreja que pregue a verdade, não. Eles estão procurando uma igreja que toque o que eles querem, que eles aprenderam de tradições que tem que tocar. Eles estão procurando uma igreja que faça as campanhas que eles estão acostumados a fazer, que tem alguma coisa para ele materializar, vamos dizer, como eles usam, né? Tem alguma coisa para eles materializar a fé.
Dê qualquer coisa para eles, dê qualquer coisa. Pegue um papel de bombom, pegue uma folha de papel e diga que está ungido. Diga que vai abençoar a vida deles, e eles ficam. Porque essa é a tradição que eles aprenderam. Foi isso que eles receberam de suas religiões. Pegue um pedaço de gesso, esculpa, faça isso, venha esculpir, né, a imagem de um santo católico, que eles vão ficar. Mas Deus tem falado, irmãos. Deus não tem se deixado sem testemunho nesses 2000 anos. Deus tem falado dia após dia. Deus tem falado hora após hora, através da sua palavra. Mas nós temos dito o que, Senhor? Não, Senhor. Não, Senhor, eu sou puro, eu sou santo. Não, Senhor, não. Nós criamos os nossos próprios rituais. Nós criamos as nossas próprias regras. Nós criamos os nossos próprios dogmas e não abrimos mão deles. Se uma mulher aprendeu na igreja dela que não pode cortar o cabelo, então ela vai cortar o cabelo e acabou essa conversa. Pode a Bíblia dizer que não tem problema, mas ela não vai cortar o cabelo. Não, Senhor, eu não posso. Se um homem aprendeu na igreja dele que ele não pode usar um calção, então ele pode procurar, mesmo que a Bíblia não proíba. Mesmo que a Bíblia não proíba, não, Senhor, não posso usar um calção, não, Senhor, não. Ele vai criando os seus próprios dogmas e vai se apegando àquilo, meu irmão, como se aquilo fosse santificar ele. E ele não percebe que isso não passa de uma prisão. Tudo que é dogma que entrou na igreja, tudo que é tradição dos anciãos que entrou na igreja, meu irmão, não passa de uma prisão espiritual na vida do povo. Prisão essa que as pessoas estão mais preocupadas em cumprir, estão satisfeitas em estarem presas ali. Tanto é, quando ele ouve o evangelho da graça, ele diz, não, isso aí eu não quero porque é muito fácil. Quem foi que disse que é fácil? Não é fácil. É Cristo que nos ajuda a seguir. É Cristo quem nos dá sabedoria e força para seguir o caminho. Se não fosse Ele, não teria nada de fácil, meu irmão. Mas Jesus vai ali, repreende os fariseus e diz: ah, fariseus, vocês estão preocupados porque os meus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos? Pois bem, aí Jesus os confronta. No verso 3 ele diz: por que transgridem então vocês o mandamento de Deus para cumprir a tradição de vocês? Jesus confronta. Ah, fariseus, vocês estão preocupados que os meus discípulos não estão cumprindo a tradição dos anciãos? A preocupação de vocês é essa? Pois deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que então que vocês, para cumprir suas tradições, transgridem os mandamentos de Deus? Vocês colocaram as tradições de vocês acima da palavra de Deus, e vocês vivem transgredindo a palavra de Deus para cumprir as tradições de vocês, e vocês sequer percebem isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe. Mas vocês dizem: eu não, tudo que eu poderia usar para honrar o meu pai e a minha mãe é corban, é um voto dedicado ao Senhor. Eu não posso fazer nada pelo meu pai e pela minha mãe. O que eu poderia fazer é dedicado ao Senhor. Eu não posso fazer nada por eles. Isso ele diz: ó, com isso vocês estão anulando a palavra de Deus para exaltar a tradição de vocês. De modo que tem filho hoje que dá, vamos dizer, R$1.000 de dízimo para cumprir a tradição dos homens, mas não dá R$100 à mãe para ajudar em alguma coisa para ela. De modo que tem filho que hoje coloca R$500 no envelope, R$1.000, R$2.000, R$5.000 no envelope para dar para a igreja para cumprir uma tradição, mas não tem coragem de dar R$500 à mãe ou ao pai que está precisando. Mas eles fazem isso por quê? Para cumprir as tradições nas quais eles estão escravizados.
E Jesus disse: vocês cumprem, a tradição de vocês está tão acima da palavra de Deus que vocês nem percebem que estão transgredindo a palavra do Senhor. Assim, no verso 6, vocês estão invalidando a palavra de Deus para cumprir a tradição de vocês. E não é à toa que Isaías profetizou a respeito de vocês, dizendo: hipócritas, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê, Senhor? Porque eles me honram seguindo preceitos de homens e não a minha palavra. Ou seja, eu não posso querer honrar a Deus seguindo preceitos de homens. Se eu quero honrar a Deus, eu tenho que seguir a palavra dele. Eu não vou honrar a Deus saindo daqui com os pés descalços, indo até o Canindé pagar uma promessa. Eu vou honrar a Deus obedecendo a palavra dele. Eu não vou honrar a Deus pegando um dinheiro, colocando no envelope e depositando de dízimo. Eu não vou honrar a Deus fazendo 7 semanas de corrente, 7 semanas de campanha numa igreja. Eu vou honrar a Deus se eu guardar a palavra dele, se eu fizer o que está escrito, e não cumprir tradição de homens. Quando é que o povo vai abrir a mente para isso, irmão? Isso está tão enraizado, mas está tão enraizado, que outro dia chegou um irmão da Deus e Amor aqui no culto de manhã. O irmão procurou: pastor Radel, tenho acompanhado seu trabalho, suas pregações, e tenho gostado muito, tenho visto que o senhor prega a verdade, mas tem uma coisa que eu não concordo. Eu perguntei: o que é? Ele disse: é o batismo que você faz. Porque você diz que pode, se estiver pregando a mensagem aqui, uma pessoa dizer que está arrependida, você diz que batiza na mesma hora. Eu digo: batizo. Ele disse: pois nisso aí eu acho que o senhor está errado. Eu disse: pois me mostre na Bíblia. Ele falou: não, na Bíblia não tem. Eu digo: pois é, na Bíblia mostra que os budistas se batizavam na hora. Ele disse: é. Eu disse: então pronto, aqui encerra a nossa conversa. Você está querendo me impor tradição de igreja, e para mim a palavra de Deus está acima da tradição das igrejas. É para estar. É para estar. Aí pronto, irmãos, calou. Ia dizer o quê? Os apóstolos tudo batizando o povo no mesmo dia. Aí eu preguei: se eu estiver pregando aqui arrependimento, salvação, e alguém disser que está arrependido e quiser se batizar e disser batismo, hoje eu vou batizar ele. Eu não posso fazer nada. É meu dever batizar. O cara não quer, não disse que creu. Por que eu posso? A Bíblia me ensina assim. Mas a tradição dos homens, irmãos, ela está tomando o lugar da palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso, irmãos, contaminou a igreja. E a igreja não está percebendo isso. A gente reclama que a igreja católica tem um papa, não é verdade? O papado, não me falha a memória agora, começou ali devagarinho ali, no tempo ainda de Constantino. Não estava com força não, mas já foi começando ali. Aí depois em 400 e pouco, aí já começou a aparecer os primeiro papa, que assumiu a autoridade máxima da igreja. Começou a sentar num trono dando ordens, e todo mundo se ajoelhando, se submetendo a ele. Ele não tinha um presbitério, não tinha conselheiros, pessoas a que ele pudesse perguntar alguma coisa, que ele pudesse consultar alguma coisa. Não, ele ia impondo a vontade dele, e ninguém podia dizer nada, porque o Papa lá falando no trono era Deus na terra. Parece até conversa de pentecostal, né? Pentecostal que tem esse negócio, é Deus purinho na terra. O caba está falando a pior asneira, a pior baboseira, e aí é Deus purinho na terra. Aí a gente vai, o papado católico é uma pressão, e o papado gospel, o papado evangélico. Papado evangélico.
Tem ou não tem? Tem um papado. Doido para dizer o nome de igreja, meu Deus do céu. Estou me coçando. Quem é o Papa da Canaã? Quem é? Não é o Gessé Góes? Vá um culto lá, vá lá um culto lá. Ou de domingo, vá lá um culto lá. Veja a cadeira que ele se senta e a cadeira que os outros pastores se sentam. Alguém já foi lá? Já viu não? Já viu? Não é cadeira que ele se senta, é um trono. Vá lá. Um trono. Acho que eu vou parar por aqui. Estou coçando a língua aqui para dizer mais. Essa igreja evangélica está cheia de papa. E os crentes estão lá com medo. Não toca no ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? Me diga quem é o ungido de Deus. Eu vou lhe dizer quem é o ungido de Deus. Você é o ungido de Deus. Mas eles não ensinam isso. Venha, venha, traga seu pedido de oração que eu vou no monte subir, Deus vai orar para vocês. Coloca na posição de sacerdote. Como se tua oração, não é assim? Como se tua oração não servisse, como se tua oração não prestasse, como se Deus não ouvisse tua oração, só vai ouvir a dele. Traga, porque eu vou no monte, vou ouvir, Deus vai lhe atender. Deus não atende tua oração não, Ele só atende a minha. Eu vou no monte, eu vou orar e Deus vai te atender. A tua Deus não atende. É isso que eles estão dizendo. E o povo vai. Eles colocam na posição de sacerdote. Mas quem são os sacerdotes que a Bíblia diz? Sacerdócio santo e real que serve à realeza. São vocês. Vocês são o sacerdócio santo e real. Não são os pastores, é a igreja toda. Sumo sacerdote é Cristo, o sumo, o grande. Mas sacerdotes somos todos nós. Mas as tradições foram invertendo os valores. Pastor que era para ser servo da igreja, agora a igreja é quem é servo dele. Ele é o rei que domina sobre o povo, e todo mundo beijando os pés dele. E ele não serve o povo é quem tem que servir a ele. Só que nós já nascemos, não era bebezinho, nos coeiros, né, como chama, nos coeiros, a mamãe balançando os braços, nós já nascemos com isso na cabeça. Já nascemos com isso na nossa mente. De modo que nós já nascemos escravos, tanto do pecado como do sistema. Os dogmas que nos foram impostos, as tradições que nos foram impostos, e nos aprisionaram, irmãos. E o Pedro, convertido, já com o Espírito Santo, não, Senhor, não, Senhor, obrigado, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, está dizendo que eu posso comer, Senhor, mas eu não vou comer, porque, sabe, a minha religião, é a minha religião. Estou um pouco me lixando para a religião, irmão. Já fui tão preocupado com religião. Não tem aquele negócio, você vai para um lugar, né? Não, irmão, faz isso aí. Não, minha religião não permite. É assim? É? Então, queridos, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que escolher uma coisa. Nossa vida aqui é tão curta, tão passageira. Esse tempo curto que nós temos aqui, passageiro que nós temos aqui, nós vamos servir a quem mesmo? Vamos continuar sendo escravo de sistema? Vamos continuar sendo aquele gadozinho puxado no cabresto, com medo, impondo medo? Porque tem uns que dizem, não, se você sair da nossa igreja aqui, você está amaldiçoado. Tem crente hoje congregando em igreja herege porque acha que se sair de lá perde salvação. Tem crente hoje congregando em igreja herege porque acha que se sair de lá, sai debaixo de maldição. E eles colocam isso na mente do povo.
E vão subjugando o povo, né? Que alguns chamam de gado. Por que chama de gado? Porque é um povo que eles dominam, que eles... Eles envergonham os irmãos com a tradição deles. Irmão, o Roberto hoje não vai cear não, viu, irmão? Hoje a Santa Ceia, o irmão Roberto não vai cear não, porque eu vi ele de calção, estava de calção. Ele não vai cear, o Roberto vai cear não. Não. Irmãzinha também não vai cear não, viu? Embora a saia está comprida aqui, ó, mas ela tem um lascãozinho até bem aqui. Aí você não vai cear hoje não, é na frente do povo. Eles escravizam, eles humilham, eles envergonham com seus dogmas. Aí o crente é tão frouxo, tão mole. Ele, pastor, por gentileza, o senhor poderia me mostrar na palavra, na Bíblia, por que eu não posso cear por causa disso? Eu queria que o senhor me mostrasse na Bíblia, por que eu não posso cear por causa disso. Se o senhor mostrar na Bíblia, eu não sei. Não, às vezes não quero. A Bíblia não vale nada. O que vale é o dogma. O que vale é a tradição. O que vale é a imposição. É isso que vale. Alguns aprenderam que se for orar tem que estar de joelho. Se não tiver de joelho, Deus não ouve. Outros aprenderam que quando for orar tem que botar o véu. Se não botar o véu, também Deus não ouve. E o pior, irmão, é que tem gente saindo dessas igrejas, sendo alcançados pela verdade, mas que ainda não deixaram esses dogmas, que ainda vivem presos a isso. Então, queridos, nós temos que tomar uma posição firme na palavra de Deus, de modo que nós tenhamos argumento para dizer a qualquer pessoa que venha questionar a nossa fé, e nós dizemos, não, eu ando assim, eu faço assim, porque eu sigo o que está escrito, eu sigo a palavra, eu sigo o que Jesus ensinou, e não o que religião ensina, e não o que os dogmas denominacionais. Eu sigo o que Jesus falou, o que Jesus deixou. Eu vivo, eu pratico, eu procuro seguir por isso. Então, se observe, irmãos, que aí quando Pedro, já aí a voz disse para Pedro, Pedro, mata e come, e Pedro diz, não, Senhor, eu não vou por causa da minha religião, né? Em outras palavras, é isso que Pedro queria dizer, nunca comi, não, é minha religião. Aí de repente Pedro ficou matutando, pai, o que é isso? O que será isso? De repente chega 2 homens lá chamando Pedro, e o Espírito de Deus diz, vai com eles, foi eu que mandei eles. E Pedro saiu ainda, estava lá em Jope, na beira-mar, foi lá para acho que Cesareia, né? Aí quando chega lá, entra na casa do Cornélio, entra todo espantado, de longe, um gentil, né? Pedro lá, não, comida ali, mas não vou comer. Não, comida ali, ó, como nada. Com gentil? Como não? Aí Pedro chega lá, lá meio distante lá, né? Aí começa a pregar para eles. Aí quando Pedro começa a pregar para eles, o Espírito Santo vem, ó, desce sobre aqueles homens. E aí quando Pedro vê a evidência da presença do Espírito Santo na vida daqueles homens, aí a ficha de Pedro cai. A ficha de Pedro cai e diz, Deus, eu achava que os gentios eram impuros, mas Deus mostrou para mim ontem, ó, que Ele purificou. Eu fui tão religioso que eu não quis aceitar, que eu não quis entender. Mas agora fica aqui a minha religiosidade, e vamos fazer o que a palavra de Deus diz, batiza esses homens. Pedro vai dar problema na guerra na Judéia, você sabe que deu, né? Pedro vai dar problema lá, Pedro, Tiago com os outros lá, ó, vai dar problema, não quero saber, batiza os homens. Aí quando Pedro volta para Jerusalém, os homens já estão lá, já foram fofocar lá, sabe como é que é crente, né? Quando Pedro chega em Jerusalém, os apóstolos já estão sabendo, o Tiago já está sabendo. Quando Pedro chega, a hora marcada, os homens já estão sentados numa cadeira, esperando Pedro olhando para ele.
Pedro, é verdade que tu batizou um gentio? Batizei. Batizei, mas eu lhe digo uma coisa, eu quase que não batizava, porque Deus falou comigo, eu coloquei a minha religião acima do que Deus estava falando. Mas foi preciso, é por isso que tem crente pentecostal e neopentecostal, não entende os sinais que aconteceram naquela época, que não acontece mais hoje, aconteceu naquela época. Mas foi preciso Deus operar um sinal, para me mostrar, que eu tenho que esquecer esse negócio de religião, que agora é o Evangelho, agora é o que Cristo diz. E quando eu vi aqueles homens batizados com o Espírito Santo, não teve jeito, eu batizei eles. Deixei minha religiosidade de lado, que estava atrapalhando eu fazer a obra legítima de Deus. O que é que eu quero dizer com isso, irmão? Ou a gente deixa a criatura, você, eu, nós deixamos a nossa religiosidade aqui hoje, e seguimos adiante fazendo o que Jesus manda realmente, ou nossos dogmas vai atrapalhar o que Deus quer fazer por nosso intermédio na vida de muita gente por aí. Deus quer nos usar para fazer muita coisa. Deus quer nos usar para fazer obras tão grandes, tão extraordinárias, mas nossa medíocre religiosidade, nossos medíocres dogmas estão atrapalhando. Estão atrapalhando. Foi preciso o Senhor fazer um sinal extraordinário para Pedro ver que aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo. Então, se eles foram batizados com o Espírito Santo igual nós judeus, então nós temos que batizar eles também. Só que hoje, claro, Deus não vai fazer nenhum sinal aqui para nós hoje. Por que não vai fazer? Porque hoje nós temos o que Pedro não tinha, que é a palavra escrita, ó. O sinal já está registrado, não precisa ele fazer de novo, ele já fez. Ele deixou registrado aqui para nós crermos. Agora é só a gente dar crédito a isso que está escrito. E deixar, irmão, em nome de Jesus, escute. Deixar a nossa religiosidade para trás hoje e seguir a nossa caminhada pelo Evangelho de Cristo, amém? E por que eu digo isso aqui? Porque até um tempo atrás tinha crente que já tinha frequentado 50 igrejas evangélicas, mas ainda tinha a idolatria dos santos. Ainda tem crente ainda ouvindo reza de pastor em rádio, botando um copo d'água ali em cima, achando que aquilo ali vai fazer uma coisa para ele. Tem crente ainda fazendo isso. Ainda tem crente fazendo isso. O pastor está lá rezando na rádio, manda ele pegar um copo d'água e ele bota. Ainda bem que agora aquelas televisão baúzão de farinha não tem mais, né? Hoje aquelas televisãozinhas bem fininhas, plasma, LCD, K10, como é que é? Essas coisas aí, né? Aí como é que vai botar lá em cima do copo d'água? Grande foi o livramento, servo. Se você não compra uma televisão dessa ainda, joga o caixão de farinha lá e compra uma bicha dessa, pelo menos você vai parar de botar copo d'água ungido em cima do raio. Mas a gente tem que deixar isso para trás, irmão. Ainda tem crente guardando os amuletozinhos da igreja mundial em casa. Ainda tem crente guardando ainda os amuletozinhos da Universal em casa. Ainda tem crente ainda guardando, fazendo voto, pegando aquele envelopezinho lá, quer dizer, guardando o envelope, dizendo, Deus vai mandar provisão. Aí quando Deus mandar provisão, eu vou tirar aqui a minha oferta, o meu disso, o que. Esquece isso. Deixa os teus dogmas para trás hoje, ó. Deixa tudo, limpa tudo. E siga um evangelho de liberdade, sem libertinagem, mas um evangelho de liberdade em Cristo. Siga não a tradição dos homens, mas aquilo que realmente a palavra de Deus ensina.
assim sim você vai estar agradando a Ele. Assim sim você vai estar fazendo a vontade dEle. E assim sim você vai estar sendo um instrumento útil nas mãos dEle para a glória dEle. Amém, pessoal? É só você, abrir a mente e o coração para entender o que eu estou falando essa noite. Uma mensagem, eu disse, eu não trouxe esboço, uma mensagem tão linda, tão simples. Tão simples. Qual é o dogma que você está pegado? Pastor, eu estou rezando o Pai Nosso ainda. Por que você está rezando o Pai Nosso? Por que você está rezando o Pai Nosso? Outro dia uma pessoa perguntou, pastor, por que nós não rezamos o Pai Nosso? Eu digo, pergunta os apóstolos, por que eles não rezaram o Pai Nosso? Olha o livro de Atos, tem um bocado de oração lá, eu não vi ele nenhuma vez rezando o Pai Nosso, você viu? Eu não sei porque nós não rezamos o Pai Nosso. Eu não vi os apóstolos rezando o Pai Nosso, por isso que eu... Então, meu irmão, entenda uma coisa: tudo aquilo que te ensinarem a respeito de Deus tem que estar respaldado, não num versículo bíblico apenas, mas num conteúdo harmônico da Bíblia. Tem que ser algo harmonizado em várias passagens bíblicas. Aqui, tudo aquilo que alguém lhe ensinar a respeito de Deus, alguém lhe disser a respeito de Deus, se alguém lhe disser, reza para os mortos, peça a ele conteúdo bíblico. Se alguém lhe disser purgatório, peça a ele conteúdo bíblico. Se alguém lhe disser campanha, peça a ele conteúdo bíblico. Mas seja esperto, porque eles vão distorcer para tentar te enganar. Se os dogmas tivessem parado no ano 1900 alguma coisa com a Igreja Católica, tinha ficado bom demais. O problema é que veio a Reforma Protestante, aí veio de lá para cá da Reforma Protestante, irmão, surgiu várias ramificações do protestantismo, e essas várias ramificações do protestantismo criaram muito mais dogma do que o que a Igreja Católica criou em 1000 anos. A Igreja Católica em 1000 anos ela criou centenas de dogmas, aliás, dezenas de dogmas. As igrejas evangélicas criaram centenas e continuam criando. E se nós não abrir a nossa mente para compreender isso, nós vamos ser infrutíferos no reino de Deus e vamos continuar sendo escravo de tradição de homem. Vamos ficar deixados lá da palavra de Deus. E tem tanta gente achando que está fazendo a vontade de Deus, mas que na verdade está deixando de lado a palavra de Deus. Então vai para a Bíblia, coloca a Bíblia acima de tudo, esquece a tradição dos homens e segue aquilo que está escrito. Só assim você verdadeiramente vai ser livre em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, Senhor. Vamos ficar em pé. Irmãos, sabe, foi um estalarzinho que Deus me deu no coração com esse texto. Eu digo, como é que pode? O Pedro convertido com o Espírito Santo, Deus falando, Pedro, mata e compre. Não, Senhor, eu vou fazer não. Não vou fazer por causa da minha religião. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Aí Pedro foi deixando, né, os dogmas da religião dele, foi de fato abraçando ali a doutrina de Cristo. E é assim que a gente tem que fazer. Nós temos que ir deixando, soltando, largando, abandonando essas tradições e abraçando a doutrina legítima de Cristo cada dia mais. Quando eu comecei a pregar aqui, me lembro demais. Eu cheguei, irmãos, é o seguinte, eu aprendi aqui na Bíblia que o dízimo não é obrigatório. Eu falei isso aqui, os irmãos olhando para o outro. Que aí o negócio aí? Eu daqui só vi os irmãos ali cutucando o outro ali. Rapaz, foi um ribuliço. Aí depois eu fui mostrando na palavra, mostrando na Bíblia. Aí aqueles que realmente
estavam desejosos de seguir a palavra de Deus. Realmente está certo mesmo. Outros não. Outros só pularam fora. Vão na benção. Vão na benção. Quer ser escravo? Vamos embora. Aqui nem tem escravo e nem tem escravizador. Ou nós pregamos um evangelho que liberta, ou um evangelho que escraviza. Deus me livre de pregar.